Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero falar sobre os melhores investimentos para o longo prazo, te mostrando quais são os melhores ativos financeiros voltados para a construção da sua aposentadoria no futuro. Eu quero te mostrar quais são as aplicações financeiras que rendem mais dinheiro para você no longo prazo e te mostrar quais são aquelas que devem compor toda a sua carteira de investimentos. Apenas 1% das pessoas que se aposentam no Brasil conseguem efetivamente se aposentar mantendo o mesmo padrão de vida. Os outros 99% ainda precisam continuar trabalhando ou precisam da ajuda de outras pessoas. E nesse vídeo eu quero te mostrar quais são as aplicações que vão te ajudar a se aposentar de maneira confortável e até mesmo melhorando a sua qualidade de vida. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu peço para você sentar o dedo no like, já se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Também eu peço para você me seguir no Instagram, rafael.stuck, me siga no Twitter, curta minha página no Facebook e o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a investir o dinheiro delas para construir uma aposentadoria com muito mais qualidade no futuro. Então, eu quero te falar sobre 5 espécies de investimentos nos quais você pode diversificar o seu fundo de aposentadoria. Alguns deles eu acho mais interessantes do que outros, mas quando você reúne todas essas aplicações dentro da sua carteira, você aumenta as suas chances de construir uma aposentadoria confortável no futuro. E o primeiro desses investimentos, sabe qual que é? O regime público de previdência, ou seja, o INSS ou o regime próprio de previdência dos servidores públicos. É claro que essa modalidade ela nem pode ser chamada de investimento, mas o que você precisa entender é que você deve sim contribuir com a previdência social. Eu mesmo vivo falando que esse é um sistema falido e que muda as regras dele de tempos em tempos, mas o que precisa ficar bem claro na sua cabeça é que você não pode depender exclusivamente desse sistema. A previdência social precisa ser um plus, precisa ser um adicional, precisa ser um soldado de reserva na sua vida financeira. E, além da questão previdenciária, você ainda conta com outros benefícios sociais quando você contribui com o INSS ou contribui com o regime próprio de previdência. Seja para você ou seja para sua família. Esses benefícios eles podem ser para você e para sua família, e eles vão funcionar como uma espécie de um seguro de vida. Nem que for pelo mínimo legal, você deve contribuir com a Previdência Social. Você compreendeu o raciocínio do que eu falei aqui? Ótimo, então. E o segundo investimento que você deve fazer na construção do seu plano de aposentadoria é a contratação de uma previdência privada, que são os conhecidos PGBL e VGBL. E assim como no primeiro caso, no primeiro tipo de investimento, este segundo investimento eu também não considero como sendo um verdadeiro investimento, como sendo uma verdadeira aplicação financeira. Mas ainda assim, ele pode ser utilizado na construção de uma aposentadoria para você no futuro, e eu vou te explicar os motivos aqui pelos quais ele vai servir para você. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a previdência privada, até porque esse tema ele merece um vídeo exclusivo só para ele. Mas o raciocínio por trás aqui é que a previdência privada, ela possui alguns benefícios que podem ajudar sim na construção da sua aposentadoria no futuro. Ela pode ser utilizada em razão de vários fatores, como por exemplo, as vantagens tributárias da previdência privada, a possibilidade de você fugir do procedimento de inventário caso você vier a falecer. Existem, claro, alguns planos nos quais você contribui mensalmente com pequenas quantias, com algo em torno de R$100 ou R$200 todos os meses. Você consegue ter uma certa previsibilidade em relação aos prazos dos planos de previdência privada que você contratar. E, é claro, você precisa analisar diversos outros fatores além desses que eu te trouxe aqui. Você precisa analisar diversos fatores antes de contratar um plano de previdência privada, principalmente em relação aos custos que ele gera. Você precisa, claro, escolher, você precisa saber escolher um plano que se encaixe no seu perfil. Você precisa saber escolher um plano relacionado aos custos, aos benefícios e tudo relacionado a ele. Mas, apesar disso, do mesmo modo que eu falei da Previdência Social do INSS ou do plano de previdência dos servidores públicos,
Você deve utilizar a previdência privada como sendo um adicional na construção da sua aposentadoria. Um plano de previdência privada também deve ser utilizado por você como sendo um complemento. Você não perde nada por contratar uma previdência privada, principalmente aquela que se encaixe no seu bolso e nos seus planos financeiros, para que você, claro, construa uma aposentadoria confortável no futuro. Compreendido isso também? Ótimo! E o terceiro investimento no qual você deve construir o seu plano de aposentadoria, e agora sim, esse é considerado um investimento, é um investimento de renda fixa chamado Tesouro IPCA+. Nesse investimento existe uma taxa que é contratada no momento da aplicação e também existe a variação da inflação durante todo o período dessa aplicação. Então, levando essa aplicação até a data de vencimento, você vai receber aquela taxa que foi contratada e mais o IPCA, ou seja, mais a inflação de todo o período. Então confere no izinho aqui em cima que eu vou deixar um vídeo muito completo tratando sobre tudo que você precisa saber sobre o Tesouro IPCA+. E essa proteção contra a inflação torna esse investimento muito interessante, principalmente para o longo prazo. Torna ele muito interessante para a construção da sua aposentadoria, porque vai garantir a manutenção do poder aquisitivo dos seus investimentos ao longo dos anos. R$1 milhão hoje vai ser diferente de R$1 milhão daqui 40 anos, por exemplo. Então, se você não proteger o seu dinheiro contra os efeitos negativos da inflação, ao invés de você ganhar, você vai perder dinheiro ao longo dos anos. E o Tesouro IPCA+, vai blindar o seu patrimônio contra os efeitos negativos da inflação. Compreendido isso? Então, esse foi o Tesouro IPCA+, e o terceiro investimento voltado para a construção da sua aposentadoria. E o quarto investimento voltado para a sua aposentadoria é o investimento em ações. Aqui eu já começo a falar para você em renda variável. E esse é o investimento mais rentável ou que possui a tendência de ser mais rentável no longo prazo. No curto prazo, as ações podem até apresentar uma rentabilidade negativa, mas quando você investe para o horizonte de 30 ou 40 anos, nada supera o mercado de ações, principalmente em termos de rentabilidade. E o intuito desse vídeo aqui não é te ensinar sobre como escolher as melhores ações por longo prazo, mas sim que você entenda como elas podem te ajudar na construção da sua aposentadoria no futuro. Então, através do mercado de ações, você vai construir uma fonte de renda passiva na qual você pode ser remunerado através dos dividendos, dos juros sobre capital próprio e ainda sobre a valorização das cotas ao longo dos anos. E o mais interessante é que você, ao investir em ações, você também vai conseguir se blindar contra os efeitos negativos da inflação. Bacana isso? Ótimo, então. Esse foi o quarto investimento. E o quinto investimento voltado para a sua aposentadoria é o investimento em fundos imobiliários. E eu gosto muito dessa modalidade de investimento. Sabe por quê? Porque apesar de ser renda variável, os fundos imobiliários proporcionam uma certa previsibilidade de renda. Investir em fundos imobiliários é investir em imóveis, mas sem toda aquela burocracia inerente a isso. Sem precisar de corretor, sem precisar de cartório, sem precisar correr atrás de inquilino e sem precisar desembolsar uma bolada de dinheiro. E com pequenas quantias mensais, você consegue criar uma carteira diversificada de fundos imobiliários que vão te gerar uma renda passiva que é isenta de imposto de renda. Olha só que legal. Além disso, o investimento em fundos imobiliários também é capaz de te proteger contra a inflação no longo prazo. Isso porque os contratos de locação dos inquilinos, eles são reajustados por índices inflacionários, e isso é repassado para você, investidor. Existem fundos de tijolos, fundos de papel, fundos de fundos, fundos que investem em outros fundos imobiliários, enfim, você consegue investir, por exemplo, na área de galpões logísticos, em hotéis, em lajes corporativas, consegue se expor a shopping centers e você consegue se expor a ativos financeiros com lastro imobiliário. Então, com eles, você tem uma renda mensal previsível, isenta de imposto de renda, você consegue se expor ao mercado de imóveis e você faz isso com pouco dinheiro e ainda te protegendo contra a inflação. Compreendido isso? Ótimo, então. E eu vou te falar sobre
esses 5 investimentos. Claro, eu te falei sobre esses 5 investimentos, mas existem outros investimentos como ETFs, debêntures, você pode investir fora do Brasil, você pode investir em criptomoedas, você também pode investir em imóveis físicos, enfim, você pode investir em tudo isso voltado para a sua aposentadoria. Existem diversos investimentos que você pode construir a sua aposentadoria, mas eu acredito que esses 5 investimentos, eles podem te ajudar muito, principalmente se você está começando agora. Isso ficou claro? Ótimo, então. Dito tudo isso, ao poupar e investir o seu dinheiro por conta própria, você vai criar a possibilidade de escolher os rumos da sua vida. Você não vai depender apenas do seu trabalho e não vai depender apenas do INSS. Então o que eu quero te dizer aqui? Tenha foco no seu processo de acumulação e de investimento, porque são eles que vão construir a sua renda passiva no futuro. É claro que para investir o seu dinheiro é necessário acumular não apenas bens e dinheiro, mas é necessário você acumular conhecimento. O que te faz investir bem, o que te faz enxergar o valor daquilo que vai construir o seu futuro financeiro é justamente o conhecimento. E do meu ponto de vista, não existe ninguém que seja melhor do que você mesmo para cuidar do seu próprio dinheiro e da sua aposentadoria. Você precisa desenvolver ao longo dos anos disciplina e de poupar e investir. Você precisa desenvolver o hábito de estudar e aprender sobre investimentos. E você também precisa desenvolver a sua persistência de fazer isso até que você consiga alcançar o ponto que você deseja se aposentar. Como eu falei agora há pouco, o que você precisa fazer é diversificar os seus investimentos voltados para a sua aposentadoria. Você precisa começar hoje a desenvolver um planejamento que faça sentido e que vai te trazer ainda mais qualidade de vida no futuro. Você não vai escapar de envelhecer, então é melhor você envelhecer tendo dinheiro e ainda sendo autossuficiente para não depender de nada e não depender de ninguém. Eu fui claro? Então, se for assim, eu digo que chegamos ao final desse vídeo e esses são as 5 espécies de investimentos que eu acredito que podem te ajudar a criar uma aposentadoria confortável no futuro. Mais uma vez, então, eu peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, peço para você compartilhar ele com quem você acha que possa se interessar, se inscreva no meu canal aqui do YouTube, se inscreva no meu canal, me siga lá no Instagram, melhor dizendo, me siga no Twitter e curte a minha página no Facebook. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Tchau!